Parece que nós nunca vamos sair de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E se depender de mim, nós ficaremos mais um mês nesse versículo. 2 meses, talvez. Mas por que isso? Por que ficar somente nesse versículo? Porque esse versículo, ele trata essa passagem, esses versículos deste capítulo, trata exclusivamente do descanso da noiva. Exclusivamente. O irmão Oliveira tem dito que iria chegar um tempo quando essa revelação começasse a vir mais, os filhos de Deus começassem a entender mais esse plano. Eles se interessariam, palavras do irmão Oliveira, eles não veriam a hora da igreja estar aberta. Ele chega a citar o William Branham, quando o William Branham diz: você não verá a hora da igreja estar aberta para que vocês se reúnam. Somente a revelação da palavra faz com que a pessoa sente sede pela palavra de Deus. Ela não vê a hora que os filhos se ajuntam para ter companheirismo com ele. Então aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, amados, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, porque foi justamente aqui que muitos pregadores da mensagem falharam. E quando você falha, você erra o alvo. Falhar é errar o alvo. Eles erraram o alvo. E quando nós falamos isso, não estamos falando de meras pessoas. Estamos falando de pessoas que têm campo e mais campos de igreja. Eles falharam em ver isso. Vou ler de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, quando você vê pessoa triste, agitada de um lado para outro, não sabe onde a palavra de Deus está manifestada, essas pessoas são sem esperança. Elas não têm esperança. Observe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, para que nós não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quando você não atinge a revelação, você é um ignorante, você não tem esperança. O apóstolo Paulo está dizendo para que nós não sejamos ignorantes acerca disso, para que nós conseguimos o conhecimento, para que nós chegamos ao conhecimento disso. Ele disse: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também e aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é palavra de qualquer pessoa, não é palavra de um ministro, não é palavra de um evangelista, é a palavra do Senhor. Então, se é a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, essa vinda é a presença do Senhor, a parúcia, a presença do Senhor. Nós que ficarmos vivos para a vinda ou presença do Senhor, não precederemos aos que dormem, não impediremos aos que dormem, não vamos impedir aos que dormem.
Guardem isso na mente de vocês. Porque nós não vamos impedir aos que dormem. Ele continua no versículo 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amados, preste bem atenção no que Paulo está falando. O mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. E o alarido, você sabe que o alarido é uma mensagem. O alarido é uma revelação. Que revelação que é essa? A revelação do arrebatamento. A revelação do arrebatamento só é dado à noiva. Só é dado à noiva. O apóstolo Paulo, ele finaliza dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando você vê um irmão que está fraquejando na palavra, fraquejando na doutrina, fraquejando no conhecimento de Deus, você vai chegar e vai consolar ele com essas palavras. Mas para você consolar o seu irmão com essas palavras, você tem que ter a revelação do que é o arrebatamento. Você tem que ter a revelação do que é o alarido. Você observa que o Senhor, ele desce com essas três coisas. Essas três coisas estão em Deus. Ele desce com essas três coisas. E essas três coisas do qual ele desce, que ele desce o primeiro passo, que é o alarido, que é uma mensagem. Esse alarido é entregue à noiva, é entregue aos filhos de Deus. Ou a igreja e a noiva, ambos estão em volta desse alarido. Mas somente a noiva entende, é revelado a ela o que é o alarido, o que é a mensagem de Deus. Somente a ela. Então observa que Deus desce com essas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido é somente para a noiva. Das três coisas que Deus desce, a noiva só vai ficar com o alarido. E o alarido é uma doutrina, a doutrina do arrebatamento. O alarido é uma mensagem, a mensagem do arrebatamento. Então a noiva, ela capta essa mensagem e ela descansa nessa mensagem do alarido. E quando ela descansa nessa mensagem, ela está esperando o próximo passo. Amém, graças a Deus. O alarido é uma mensagem, tenha isso em mente. O próprio Deus, quando ele desce com essas coisas, ele entrega para um povo, para um profeta, e desse profeta é passado ao povo. William Branham tem dito na mensagem O Arrebatamento. William Branham disse no parágrafo 64 e 65. No parágrafo 64 ele disse: você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas à mesma coisa, às escrituras, com Cristo do lado de fora tentando entrar?
Porque tu dizes, rico sou, e de nada tenho falta, e não sabes que é miserável, pobre, desgraçado, nu, cego, e não sabes. Isso está em Apocalipse 3. O irmão lhe veio e diz, aí está a volta da cegueira outra vez, pisando sobre as coisas de Deus, como se elas não significassem nada para eles, zombando e caçoando disso. Foi isto que a Bíblia disse, que eles fariam. Foi isto que a Bíblia disse. O irmão lhe veio e disse, agora, qual é o assunto? Qual que é o assunto que o William Branham estava tratando? O arrebatamento. O irmão lhe veio e disse, então, o que é isso? Ele está dizendo a você que é neste tempo, quando a mensagem, a qual é a primeira parte do arrebatamento. Qual é a primeira parte do arrebatamento? O irmão lhe veio e disse, que é o alarido. Esta está para entrar em cena. E que a igreja está pobre, miserável, cega, nua e não sabe. Agora, quando a revelação rompe as barreiras, ou chega no seu ápice, chega no tempo certo, no momento certo, esclarece aquilo para o cristão. Quando a revelação rompe, a igreja que ainda está na condição, não, observa, não entenderá essas coisas. Não entenderá isso. Ele disse, vê. Agora o irmão Oliveira está dizendo para nós aqui que o arrebatamento, a mensagem, é a primeira parte do alarido. A mensagem, a primeira parte do alarido. Está aqui. A mensagem, a primeira parte do alarido. E essa parte do alarido que vem para a noiva. Essa parte do alarido que vem para a noiva. Eles não conhecerão isso. A igreja. Eles não conhecerão isso. Por que isso? O irmão Oliveira disse que ela estaria citando Apocalipse 3, onde o irmão Branham diz que ela estaria cega, nua, miserável e não sabia. Achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Eles não conhecerão isso. Note, ele diz aqui, elas não significam nada para ele, zombando e caçoando disto, da palavra. Agora, que escritura foi esta? Foi aquela de Pedro, e usada a respeito da doutrina da revelação do arrebatamento. Então ele está lhes dizendo aqui que eles são cegos para o que está sucedendo e de que eles não irão vê-lo. Não há meio para que as pessoas entendam, porque eles estão cegos para o plano de Deus. Observa que o alarido, quando essa mensagem chega, é tanto para a igreja e para a noiva. Mas a igreja, ela está perdida, caçoando daquilo, achando que já tem tudo. Achando que aquela mensagem não é o suficiente para ela. Ela está almejando coisa maior. E as coisas de Deus são simples e humildes. A igreja não consegue ter uma mente humilde. Por que ela não tem uma mente humilde? Porque ela não tem a mente de Cristo. E Cristo é humilde. Deus é humilde. A noiva é humilde. A noiva é humilde. Muitas vezes nós falamos sobre o casamento.
né? Então você observa o que é o casamento. Muitas vezes a pessoa imagina a igreja de véu e grinalda do lado de Jesus para casar. Porque esse é o casamento que está na mente humana. Homem e mulher vestido de noiva do lado de Jesus. Essa é a mente humana. Casamento é uma união. Jesus orou ao Pai para que nós possamos ser um com o Pai, assim como Ele e o Pai são um. União, casamento. Antes que Maria conhecesse José, William Branham disse, ela esteve com o macho Deus. Se vai ter um casamento lá em cima, amados, o irmão de vez chega a falar um super casamento. Por que um super casamento? Porque é uma união, casamento é união. Quando a noiva subir, somos nós que coroaremos a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma união, de uma certa forma, é um casamento. Houve uma união aqui na terra. O Espírito Santo precisava estar unido com a noiva para poder gerar a palavra através dela. Somente os gerados da palavra sairão daqui. Somente eles sairão daqui. Então eles zombam de tudo porque eles não entendem essas coisas. Aí o William Branham diz no parágrafo 65, ele diz, mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Isto é revelado a ela. A revelação, a verdadeira noiva de Cristo está esperando por aquela revelação do quê? Do arrebatamento. Então, o alarido é uma doutrina, é a revelação do arrebatamento. E esse alarido é dado à noiva. A noiva capta esse alarido. E quando ela capta, é revelado a ela. Quando ela recebe a revelação do que é o arrebatamento, do que é o alarido, aí ela descansa. Aí a noiva entra no descanso do Senhor. Aí a noiva está separada, aguardando o próximo passo. Tudo bem até aí? Aguardando o próximo passo. E qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é a voz do quê? Voz de arcanjo. Esse é o próximo passo. Mas a igreja, ela não tem participação nenhuma nisso. É justamente aonde eu estava tentando chegar, explicando para vocês no começo. É aí onde muitos falharam. Aí é onde muitos falharam. Você vai ver que chega pregadores lustrados, alinhados, falam muito bem, se expressam muito bem. Aí ele chega na igreja. Às vezes um pastor convida o outro para ministrar a palavra na sua igreja. Se aquele homem que vai levar a palavra na igreja daquele pastor que o convidou, se ele não tiver humildade, ele vai estar fazendo um trabalho para Satanás. Aí um pastor ele é convidado para dar uma palestra numa determinada igreja, aí ele já começa a trazer um culto, ensaia um culto, algo montado. Ele diz, eu vou pregar naquela igreja que eles vão ficar entusiasmados, vão ficar assustados, vão admirar o tamanho da mensagem que eu pregarei lá. Vou pregar uma mensagem tão grande
que eles não sentirão a falta do pastor deles. Isso é o diabo, viu? Isso é o diabo. Deus não está num homem desse. Aí chega um determinado pastor num encontro onde eles fazem, sai daqui do Brasil para ir num determinado lugar na América do Sul, determinada igreja da mensagem, ou aqui dentro do Brasil mesmo, é convidado para ir numa igreja. Aí ele chega e diz: hoje eu vou pregar sobre o alarido. O alarido não. Hoje eu vou pregar sobre a voz de arcanjo. Está entendendo porque muitos pregadores se perderam? Eles querem pregar as três coisas. Eles querem pregar o alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Eles estão equivocados nesse sentido. Todo pregador, não interessa o nível desse homem, ele só pode levar para a igreja o alarido. Porque o alarido é uma revelação que a igreja está esperando. Ah, mas eu vou pregar a voz de arcanjo, porque eu recebi uma revelação que a igreja precisa da voz de arcanjo. Não, então essa revelação não veio de Deus, amado. Então essa revelação não veio de Deus. Porque eu vou voltar aonde eu estava lendo sobre Paulo, aonde, preste bem atenção no que Paulo diz. Paulo diz no versículo 15, ele diz: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a presença do Senhor, não precederemos aos que dormem. Olha o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui? Nós não precederemos. Essa palavra quer dizer, não impediremos, não vamos interferir nos que dormem. Nós não vamos impedir nos que dormem, não vamos interferir. Paulo está dizendo, nós não pregaremos sobre isso. Nós não vamos pregar sobre os que estão na sepultura. Nós não vamos pregar a voz da aclamação. Nós não vamos pregar a voz de arcanjo. Nós não vamos impedir os que estão dormindo. Paulo está dizendo, o nosso negócio é o alarido. O nosso negócio é a mensagem. Nós não vamos impedir os que estão dormindo. Por que, Paulo, nós não vamos impedir os que estão dormindo? Ele diz no versículo 16, ele diz: com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo que desce, então é ele que faz essas coisas. Nós não vamos impedir os que estão dormindo, mas eu vou pregar a voz de arcanjo. Entendem, amados, como que eles estão? Ou o homem, eles estão muito à frente de Deus, ou muito atrás de Deus. Ele nunca está no tempo de Deus. Por quê? Porque ele está fora da revelação. Ele está fora do alarido. Não foi revelado para ele o que é o alarido. Eles se perderam, muitos estão esperando a voz de arcanjo, o William Branham acordar para fazer esse trabalho. Por quê? Porque eles não entenderam o alarido. E o alarido é uma mensagem. O alarido é a revelação do arrebatamento que a igreja precisa. A igreja descansará, será o descanso da igreja. Nós não impediremos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Entende? Nós não vamos impedir eles. Porque quando Deus terminar o trabalho com a noiva estiver selada na palavra, ter o entendimento da palavra, a palavra revelada, aí o próprio Deus, que ele desce com essas três coisas. Essas três coisas já estão na noiva, viu?
Só para a pessoa não ficar voando em seus pensamentos. Essas 3 coisas já estão na noiva. Mas o que a noiva vai captar é o alarido. É o alarido que ela precisa. Deus vai tratar com ela através do alarido. A revelação do alarido. Ué, mas se ela tem as 3 coisas, porque sempre tem o crítico. Mas se a noiva tem as 3 coisas, então ela não precisa. Então, se ela tem as 3 coisas, então tem que ser pregado as 3 coisas. Não, senhores. A voz de arcanjo é para os que estão na sepultura. Agora, se você é do corpo da noiva, se você falecer hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, não sabemos, a voz de arcanjo será para você também, porque isso já está em você. Lázaro, quando morreu, a voz de arcanjo, vocês estão entendendo? Aquilo já estava nele, aquela essência já estava nele. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, aquilo fez com que ele saísse de lá. Aquilo fez com que ele saísse. Essas 3 coisas estão na noiva. Mas por que a noiva não vai além? É porque a noiva, ela capta o que Deus quer para ela. E ela fica aonde Deus disse para que ela ficasse. Ela fica no repouso do Senhor, aguardando a voz de arcanjo. O Senhor fazer o trabalho. E Paulo está dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Observe o que Paulo está dizendo. Nós vamos ficar vivos, aguardando, para depois ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vocês observam que é somente a revelação do alarido que a noiva precisa. Paulo disse, a trombeta soará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, esse trabalho não é homem que faz. Esse trabalho é Deus mesmo. Quando Deus terminar no natural, aí Deus vai tirar o morto da sepultura. Quando Jesus pregou para os homens aqui na terra, ele desceu à sepultura. A pregação foi na sepultura. O arrebatamento, os que já tinham morrido, dormido no pó da terra, eles tiveram que sair. E hoje é a mesma coisa. Não tentem se aventurar com outros ensinamentos. Você precisa do alarido, a revelação do alarido, a revelação da palavra. Mais uma vez, William Branham está dizendo aqui, mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Isto é revelado a ela. A revelação, a verdadeira noiva de Cristo está esperando por aquela revelação do arrebatamento. O irmão Oliveira diz, agora, isso diz a você que a noiva tem que esperar. Amém? A noiva tem que esperar. A noiva tem que esperar. Por que ela tem que esperar? Porque ela está descansando. Ela recebeu a revelação do arrebatamento, do alarido, porque é a parte que cabe a ela. Mas como que a noiva vai saber que já é a voz de arcanjo? Ela não tem que se aventurar, ela tem que descansar. Ela tem que descansar. Vocês observam que a trombeta soará. A trombeta soará. Então, a voz de arcanjo, quando essa voz de arcanjo tirar os mortos da sepultura, se você é um cristão, se você é um revelado com a doutrina do arrebatamento, você vai ver essas pessoas. Você vai ver essas pessoas. Porque Paulo diz que nós subiremos todos juntos com o Senhor nos ares.
Nós não impediremos, não pregaremos, não fazemos nada disso. Paulo diz que nós não iremos pregar. Apenas o alarido para a igreja. Amados, o que é o alarido? A igreja fica com o alarido. Mas o que é o alarido? A pergunta que eu deixo, o que é o alarido? O alarido é a revelação do arrebatamento. Muito bem. Mas o que é o alarido? A mensagem do alarido. Eu tenho pregado a mensagem do alarido para vocês muito tempo. Desde quando nós assumimos a posição nessa igrejinha, eu tenho trazido até vocês a mensagem do alarido. Mas qual que é a mensagem do alarido? Vocês observam que a pessoa ouve, muitas vezes, elas não prestam atenção. A doutrina de Cristo, que o irmão Brian pregou, mais de 30, 40, acho que 40 sermões ou mais. Doutrina de Cristo. Cristo é o mistério de Deus revelado. Teve uma pequena série que ele gravou também, que ele tem deixado à disposição dos irmãos, que é os benefícios da doutrina de Cristo. A deidade. São várias. O que são essas mensagens? Essas mensagens é a revelação do arrebatamento. O que o irmão Brian, o irmão Oliveira tem feito para nós, o irmão Jorge tem traduzido para nós, é a mensagem do alarido. Então, quando você entende essas coisas são reveladas a você, agora você está selado. Foi mostrado para você que é a revelação do arrebatamento. Você está selado. Você não vai mais atrás de nada. É onde o irmão Oliveira está nos dizendo aqui. Ele diz, a noiva tem que esperar. Agora, você notará na Escritura que o irmão Brana categoricamente disse: encontre uma mulher de tal virtude, ou de tal caráter, de modo a ficar aguardando para ouvir a mensagem, para ficar nas águas da separação, até estar vestida. Vestida. Vestida com o que, se você trazer para o lado espiritual? A mulher simbolizando a igreja. Ela ficando fora, na água da separação, ouvindo a mensagem, paradinha ali, quietinha. É assim que a igreja tem que estar, ouvindo a palavra quieta. Quando a pessoa não encontra a revelação, ela começa a correr de um lado para o outro. Aonde está pregando? Aonde é o melhor pastor para me ouvir? Aonde está pregando essa doutrina? Ela não está no descanso ainda. Ela não está descansando. Ela não alcançou a mensagem do arrebatamento. O alarido não foi revelado a ela. Muitas vezes as pessoas elas colocam até nome, alarido na igreja. Mas não sabem o que é o alarido. Isso é voz de blasfêmia. Nomes blasfemos. Tabernáculo, a voz de Deus. Nome de blasfêmia. Porque não sabe o que é o alarido. Começa a perseguir a palavra. Tabernáculo, luz não sei das quantas. Tabernáculo Brana. E não prega o que o irmão Brana pregou. O que o irmão Brana pregou. O que é isto? Nome de blasfêmia. Estão blasfemando da palavra de Deus. Por que é nome de blasfêmia? Porque esse nome é da noiva. Esse nome é da noiva. Tabernáculo 3, 4, 5, para não ficar colocando o nome, né? Nome de blasfêmia. Ou você fala o que a palavra diz, ou é falso testemunho. Irmão Oliveira diz, eu mostrei a você concernente à ressurreição. A primeira ressurreição que Efraim não poderia ficar aguardando pela primeira ressurreição. Efraim não poderia ficar aguardando pela primeira ressurreição. O povo simplesmente não pode aguardar, não pode esperar,
não pode aguardar. Eles não podem fazer isso. Então quem é que pode? Ele diz, agora a noiva pode aguardar. A noiva pode fazer isso. A noiva pode esperar. Esta é a temperança que está na noiva. Esta é a paciência que ela tem. Uma porção de gente, no meu entendimento, e creio que estou baseado nisso, interpretam temperança de maneira errada. Eles acham que temperança é, deixe tudo correr. Eles pensam que temperança é isso. Deixe tudo correr. Isso não é tão lindo. O irmão Oliveira, ele era rígido às vezes, para que as pessoas pudessem acordar para a coisa. Ele diz, bem, tenho notícias para você. Nem tudo é lindo. Porque Noé não entrou em cena e disse, atenção todos vocês, tenho uma mensagem do Senhor. Vocês serão destruídos. Mas vejam vocês, é simplesmente lindo. E tudo ficará bem. Por que Noé não entrou em cena e disse, agora é simplesmente lindo? Simplesmente lindo? E por que Jesus não disse, é simplesmente lindo? Por favor, isso não será simplesmente lindo. Agora, a noiva esperando pela revelação, não é simplesmente lindo. Ela está literalmente esperando por aquilo que irá tirá-la daqui. Olha que diferença. E parte do arrebatamento é o alarido. O que é o alarido? Ele diz, parte do arrebatamento é o alarido que é a mensagem. É como o trem. Agora você pode fazer o que você quiser com o trem. Mas se você não pode fazer, é aquela locomotiva andar. O carro e o vagão podem fazer o que eles quiserem com o trem. Mas você não pode fazê-lo. O carro e o vagão não chegarão a lugar algum. Amados, estamos descansando. Estamos na palavra. Ouvindo o irmão Oliveira falando sobre trem, veio na minha cabeça, né? Às vezes você paga a passagem, você chega na estação de trem, você paga a sua passagem, né? Seu bilhete está pago, aí você está na plataforma esperando o trem chegar. Assim está a noiva. Assim está a noiva. Ela está na plataforma do descanso, da revelação. Porque o alarido é uma revelação, isso é dado à noiva, o William Branham diz. Que é isso que ela está esperando. Se a noiva está esperando, é porque é somente ela que é capaz de esperar. Então você chega numa estação, pegou seu bilhete, está na estação esperando o trem. Suponhamos que aquele trem ele vai passar cada meia hora, cada 20 minutos aquele trem está passando. Aí você está na estação esperando aquele trem, aí deu 20 minutos aquele trem não chega. 30 minutos aquele trem não chega. 40 minutos. Mas você está tranquilo, porque o seu bilhete está comprado. Peraí, 30 minutos, 40 minutos esse trem não veio. Aí você olha e você fala, poxa, não, ele tem que chegar até aqui.
Porque aqui está o trilho, aqui está a linha do trem. Então você diz, eu estou descansando, eu estou na estação certa da palavra, aguardando o nosso Senhor, para subir nos ares com meus irmãos. E aquela pessoa está na estação esperando ali, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o trem chegou. Mas ela sabia, por mais que você se desespere um pouco, mas você para e analisa o fato, o tempo que você está vivendo. Você diz, não, o Senhor está vindo. Há uma promessa, o Senhor está vindo me buscar. Nós não impediremos que dorme, mas como que sabemos que o Senhor está perto? Como saberemos que o Senhor está à porta? Porque os mortos virão te avisar. Viu? Os mortos sairão da sepultura e virão avisar você. Vai dizer, olha meu irmão, minha irmã, aqui estou eu depois de tanto tempo, meu filho, minha filha. Aí automaticamente nós seremos transformados juntamente com Ele. Deus não podia tirar os mortos da sepultura para depois fazer um trabalho conosco. Deus não trabalha dessa forma, Deus trabalha certo. Primeiro Deus prepara um povo para receber um povo que já se foi. E estamos na estação certa, estamos no tempo certo. A palavra de Deus, ela não falha. Deus está no tempo certo. Ele diz, eu sou Deus e não mudo. Eu sou Deus e não mudo. Então o mesmo Deus que deu a palavra lá atrás. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá. A virgem concebeu? Amém, a virgem concebeu. Portanto, o mesmo Senhor, vocês observam que é sempre o mesmo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O Senhor desceu. Amém, eu creio, Ele está aqui. O Senhor desceu. Então, amados, por mais que as pessoas tentam pregar a voz de arcanjo, tentam pregar a trombeta de Deus, quando o homem tenta fazer isso, ele está querendo fazer um trabalho, achando que Deus não fez aquele trabalho. Ele está querendo fazer um trabalho para Deus, fora da vontade de Deus. Nós não estamos aqui para fazer um trabalho para Deus, fora da vontade de Deus. Nós estamos aqui para Deus fazer um trabalho através de nós. É diferente de você querer trabalhar. Quem trabalha é Deus. Então a ferramenta só tem que estar pronta para que Ele possa usá-la. A ferramenta tem que estar pronta. Vão tentar tirar isso de você. Ah, mas essa promessa foi dada há tanto tempo. Foi dada há tanto tempo. Paulo falou, não dê ouvidos a essas pessoas. Não dê ouvido para eles que querem pregar a voz de arcanjo. Porque nós não precederemos, não impediremos aos que dormem, não pregaremos a voz de arcanjo. Porque o Senhor desceu com tudo isso. Não tenta fazer isso. Aí você começa a achar que as coisas estão demorando muito. Aí você começa a procurar algo melhor em outro lugar, achando que aquelas palavras que você está ouvindo não é o suficiente. Aí Paulo chega para essas pessoas e diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Consolai-vos uns aos outros. Então estamos aqui, amados, não só para pregar a palavra, mas num momento difícil, estamos aqui para consolar uns aos outros com essa palavra,
com essas boas novas que têm chegado a nós. Então, quando o seu irmão estiver fraquejando, você chega e diz: olha, tem uma promessa para nós. O alarido está aqui para nos consertar. A revelação está aqui para nos consertar. Essa primeira parte, o alarido é para nós. Amados, quando você entra nessa revelação, você entende o que é o alarido, você descansou das suas obras. Quando você entende, é revelado a você o que é o alarido, mais uma vez eu falo, a revelação do arrebatamento, você descansou das suas obras. Por que você descansou? Porque o pregador que você tem, um pregador revelado, ele não vai pregar a voz de arcanjo, ele também descansa com a igreja. Mas enquanto a igreja está descansando, ela está lendo, relendo, vivendo, se dedicando mais à palavra de Deus, se dedicando mais à casa de Deus, se dedicando mais a teus irmãos. Ela está se enchendo mais e mais de Deus. Agora o momento é de cantar e agradecer. Mas aqueles que ainda não entraram na revelação da palavra, estão apavorados, indo de um lado para o outro, procurando, é porque ainda não estão descansando. Aonde está pregando? Aonde tem alguém pregando uma mensagem melhor do que essa? Eu não concordo com o que está sendo pregado, eu quero algo maior. Eu quero uma igreja maior. Eu quero um pregador melhor. Eu quero um pregador que fale melhor. Amados, Deus, quando Ele desce, o alarido é uma mensagem. Deus precisa de homens nessa terra para dar voz a essa palavra. Deus precisa de homens. Mas quando você encontra aonde a verdadeira palavra está sendo pregada, e não é o pastor que vai fazer com que você entenda, é o espírito e vida que está na palavra. E quando você entende essas coisas, você descansa. Você descansa na palavra. Os filhos de Deus descansam na palavra. Amém, amados? Então, quando nossos irmãos estiverem passando por dificuldade, agitados, é porque ainda não estão no descanso. Aí você leva essas palavras de Paulo. Ajude seu irmão a caminhar. Consolai-vos uns aos outros com essas coisas. Porque a trombeta soará. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é isso? Paulo diz aqui, ó, depois nós, porque o mesmo Senhor, só para encerrar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aí ele diz, não perca isso. Continua firme. Como você vai continuar firme? Ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Você vai revigorar o teu irmão. Você vai estimular o teu irmão com essas palavras. Amém, amados? Deus é maravilhoso. Nós só temos a agradecer o que o Senhor tem feito por nós. O cuidado que o Senhor tem tido com nós. Temos que agradecer a esse Deus, hoje e sempre. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus acrescente a nós, sempre, que nós possamos deixar Deus estar sempre no controle de nossas vidas. Nós não estamos no controle de nada. Amém? Que Deus os guarde, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que dê uma noite abençoada e uma boa iniciativa de semana a cada um de vocês. Amém? Graças a Deus.